meu coração está receptivo, estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca. Pai, essa é a tua palavra, obrigado, porque por si só ela pode transformar o nosso coração. Traga sobre nós direção, no nome de Jesus, amém e amém. Essa noite eu quero deixar uma palavra no teu coração, e essa noite eu quero falar sobre família. Família é primordial na nossa vida. Todos nós fazemos parte de uma família. Todos nós temos uma família. Família tem os seus desafios. Tem ou não tem, gente? Família tem pessoas de todas as formas. Mas nada é mais importante do que uma família estruturada. Família, você já ouviu essa expressão várias vezes. Família é um projeto de Deus. Família tem problemas. Famílias passam por adversidades. Famílias passam por desespero. Mas ninguém melhor do que a família para trazer suporte nos momentos mais difíceis. De tudo que sobra a família. De todas as situações que ocorrem, a família se abraça, a família se entrelaça e a família está junto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber o homem de Deus, dizendo-lhe, veio ela, pois, e fez saber o homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui encontramos uma história de uma família que começa essa história com um defunto. Começa essa história com um defunto e termina essa história com uma prosperidade, com uma aposentadoria. Encontramos um defunto nesse início dessa história. Mas esse defunto não era qualquer um. Quem era esse defunto? Quem era esse cara? Esse camarada era servo de Eliseu. Esse camarada fazia parte da escola de profetas. Esse camarada era crente. Esse camarada era líder dentro da casa. Esse cara tinha condições de liderar
pessoas. Esse camarada era um obreiro sensacional na igreja. Ele era um líder de GC, um líder de célula maravilhoso. Era o que nós chamamos no nosso dia, gente boa, sensacional, um cara alegre, um cara feliz, um cara que dava tapinha nas costas e dizia: tamo junto. Esse cara era sensacional, sabia orar, era considerado um líder, era considerado alguém que estava fazendo uma escola de profetas. Ele tinha valores, respeitado, talvez expulsava demônios como ninguém, tinha uma postura, mas, fala comigo, mas, olha para o teu vizinho e diga para ele: mas, nem tudo é perfeito na nossa vida, irmão. A gente pode ser tudo isso que eu falei, gente boa, líder de célula sensacional, líder do louvor, a gente pode expulsar demônios, a gente pode saber orar, a gente pode ser crente fervoroso, mas tinha uma coisa que esse camarada não sabia organizar. E o que ele não sabia organizar? Ele não sabia organizar as suas finanças. Sem receio, pelo amor de Deus. Você já ouviu algumas histórias por aí? Crente, aí, é crente. Não peca agora não, irmão, pelo amor de Deus. Só pensa. Tá vendo aí, fazendo, é crente. O cara é crente. O cara é gente boa. O cara é um líder. O cara é um obreiro. O cara expulsa demônio, mas não administra bem as suas finanças. O que temos aqui? Temos um período pós-Jezabel, aonde os profetas da casa de Deus agora passam por um aperto muito grande, e uma mulher, dentre aqueles profetas, mulher de o seu marido morre, mas ele morre e ele estava devendo. Agora, o texto não fala qual era o valor da dívida. O texto não diz como ele entrou naquela dívida. O texto não fala da situação que ele se encontrou e como ele entrou nisso. Tem coisas que a gente não vai achar soluções, verdade ou não é? Tem coisas que a gente vai ficar procurando resposta e não vamos sair dela. Não vamos achar uma resposta. Mas não era crente? Era. Mas não estava fazendo seminário na escola de profeta? Estava. Mas morreu e deixou dívida, muita dívida. E era uma dívida impagável. Esse irmão está devendo essa dívida. E agora a esposa está vendo o credor vindo até ela, e o credor agora vai utilizar o que? Ele vai utilizar o que a lei dizia que ele podia utilizar. Ele chega e ele diz assim: tem terras? Tenho não. Porque a lei dizia: está devendo, morreu, o credor vai lá e pega-se as terras para pagar a dívida. Mas a lei dizia ainda que ele tivesse animais, ele tomava o rebanho para pagar a dívida. A lei também dizia que se não tivesse terra e não tivesse animais, iria utilizar o que esse credor estava propondo para pagar a dívida. E o que era? Levar os filhos para trabalhar até que a dívida fosse paga. Agora preste atenção que existe duas situações. Esses meninos, eles tinham idade para trabalho, pois ele estava levando-os para trabalhar. Agora, a segunda coisa, o trabalho vai até o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu era de 50 em 50 anos, eles comemoravam um jubileu
para agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito nas suas vidas durante esse período. Agora, preste atenção, o texto não fala, e aí nós estamos fazendo uma hipótese aqui. Imagine os senhores, se o ano do jubileu naquela terra tivesse sido o ano passado. Aqueles meninos estavam indo para ser escravos, trabalharem. Durante 49 anos eles trabalhariam para pagar a dívida do pai. Aquela mulher se desespera. Aquela mulher tem motivos para um desespero. Não tenho terras para pagar a dívida, não tenho animais para pagar a dívida. A única coisa que eu tenho é os meus filhos, os meus 2 filhos, e o credor quer levar. Agora, veja, ela vai a Eliseu e ela diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. Essa mulher, uma mulher sábia, ela vai ao profeta e ela diz: teu servo era meu marido, e tu sabia que ele temia a Deus. Agora, ele morreu. Me deixou nessa situação. Eu fico pensando, se fossem umas mulheres do século 21, não as que estão aqui, pelo amor de Deus. Está vendo aí? Esse miserável morreu cedo, devia ter morrido mais tempo mesmo. Está vendo aí? E agora, o que é que eu vou fazer? Olha a dívida que esse miserável me deixou. Eu não sabia nada que estava acontecendo. Olha o que esse homem fez comigo. E desbravava. Só pergunto, como é que seria a senhora, hein, irmã? Essa mulher não falou mal do marido. Essa mulher não disse aquele marido. Não, ela disse o meu marido. Ela não falou mal dele. Eu aprendo algumas lições com essa mulher. Minha irmã, não fale mal daquele que te ama. Vou repetir, acho que você nem está aqui. Não fale mal daquele que te ama. Ah, o amém, como é que foi? Amém. Esse marido não está amando coisa nenhuma. Terça-feira a gente conversa, homem. Olha aí, já a pauta da reunião. Mulher não falou mal do marido. Ela disse, ele é temente a Deus. Meu marido temia. Eliseu perguntou para ela: faz quanto tempo que você, meu irmão, não faz uma pergunta para alguém da mesma forma que Eliseu perguntou para aquela mulher? Alguém que está em desespero chega para você desesperado, e você pergunta: o que você tem? E o que eu posso te ajudar? Faz quanto tempo que a gente não se propõe a ajudar alguém? Perguntou: o que hei de fazer por você? Aí ele diz: fala para mim o que você tem em casa. Aquela mulher diz assim: eu não tenho, eu não tenho nada, vírgula. Vírgula na linguagem portuguesa é espaço de tempo. Eu não tenho nada. Tá, nada. E o que é nada, irmão? Ei, o que é nada? Para os homens é nada. Mas o que é nada para uma mulher? Chega em casa, marido, e a sua mulher está lá, emburrada. Aí você pergunta para ela: o que você tem, amor? Nada. Vai acreditar nesse nada para você ver. Nada. O que aconteceu? Nada. Aí a gente é muito prático, um homem, não tem nada, então a gente larga para lá e vai assistir um jogo, não sei qual, deixa para lá. E a gente está lá e a mulher volta e ela diz assim: você não me ama, você não está nem para mim, você está vendo que eu estou na fossa, você está vendo que mas eu te perguntei o que você tem, você falou que não tinha nada. Ei, homem, aprende algo. Quando a mulher fala nada, é tudo. Vou repetir. Quando a sua mulher falar não tenho nada, é tudo. Segunda coisa, quem aqui já falou que não tinha nada em casa, nada, e estava com fome?
Abre a geladeira e diz: não tem nada. É verdade ou não é? Tem nada. Tem nada nessa casa. Essa mulher, ela diz: não tem nada, vírgula. Aí de repente ela pensou: não, peraí. Ela diz: tua serva tem senão uma botija de azeite com um pouquinho. Bem, o mínimo que você tem serve para Deus realizar o que Ele precisa. Como era essa botija? Agora imagina, botija naquela época, tinha botija de prata, tinha botija de bronze, tinha botija de ouro, tinha botija de cobre, tinha botija de barro. Por certo, seria uma botija simples, porque se ela estava devendo, ela não tinha condição de ter algo sofisticado. Verdade ou não é? Mas ela tinha uma botija. Qual o tanto de azeite que tinha dentro dessa botija? Não sei, o texto não relatou. Imaginemos que tinha 100 ml de azeite. E agora, o que é esse? Por isso que ela disse: eu não tenho nada. Quando ela disse: eu não tenho nada, porque ela sabia que aquilo que ela tinha não servia para fazer absolutamente nada. Não resolveria o problema. Não traria solução. Sua fé diante da sua ousadia vai determinar a sua conquista. O profeta disse para ela: vai, pede vasilhas emprestadas, e não poucas, muitas vasilhas. Pede muitas vasilhas, entra para dentro da sua casa e fecha a porta. Note comigo uma coisa: ele não falou com ela o que iria acontecer. Ele disse para ela: vai lá e pega vasilhas. A nossa fé determinará a nossa conquista. Ela vai pedir vasilhas emprestadas. O texto pula a parte de como ela vai pedir essas vasilhas. E ela pede vasilhas, e Eliseu diz para ela: pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Como era o relacionamento dessa mulher com os vizinhos? Olha o silêncio mortal. O nosso relacionamento com o nosso vizinho pode determinar muitas coisas. Agora imagine, essa mulher com seus filhos indo pedir as vasilhas emprestadas. E ela encontra 5 tipos de pessoas na hora que ela pede as vasilhas. A primeira, ela encontra alguém que percebe que a gente está machucado, que percebe que a gente está na lona, mas ele olha e diz assim: vou machucar um pouquinho mais. Ela chega, bate a porta e: ei, me dá algumas vasilhas que você tem. Ó, seu pai já morreu devendo, e vocês agora querem que eu empreste as minhas vasilhas para vocês? Vocês já estão devendo e estão tomando emprestado mais coisas. Alguém que olha para mim e para você, e quando ele percebe que a gente está na pior, em vez de estender a mão para levantar, ele joga a pá de cal, joga lá no fundo do poço. Mas ela encontra o segundo tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas que diz assim: eu nunca te pedi nada emprestado, para você nunca me pedir, faz o favor. Já encontrou alguém assim? Não responda, pelo amor de Deus. Não pego emprestado para não emprestar. E deixa eu dizer algo: mulher sabe as vasilhas que tem e o amor que elas têm pelas vasilhas. Tem irmã, e não estou falando muito não, irmão, sério. Tem irmã aqui que tem amor tão grande por um pote de sorvete da Que Bom que ela lavou e guardou. Estou falando mentira, gente? Vasilhas da Tupperware. Homem, isso é caríssimo. Mas o detalhe, ela vai e encontra o terceiro tipo de pessoas. Quando é que vocês vão me devolver as minhas vasilhas? Mas ela encontra o quarto tipo de pessoas.
O que vocês vão fazer com as vasilhas que eu emprestar para vocês? Não é só emprestar, o que vocês vão fazer com as minhas vasilhas? Mas ela encontra o quinto tipo de pessoa, que é aquela pessoa que olha e diz assim: você precisa de quantas vasilhas? Quantas que a senhora tem? Eu tenho 100 vasilhas, todas elas. Você não dá conta de levar, vou te ajudar a levar. Passou a mão nas vasilhas e ajudou a levar e colocou dentro da casa. Depois que ela pede as vasilhas, ela fecha a porta sobre os teus filhos, recebe a palavra de Eliseu, e Eliseu disse assim: joga o azeite nas vasilhas vazias, e quando ela estiver cheia, coloca a parte. Ela assim começa a fazer. Aí de repente ela grita para o menino: filho, traz mais uma vasilha. Ele responde: não tem. Olha o versículo 6. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. Ela olha e diz assim: mas ainda tem azeite na minha botijinha? O azeite, e seja sincero, dependendo daquilo que vai acontecendo na nossa vida, no dia a dia, a nossa fé vai aumentando, a gente vai ficando mais ousado. É verdade ou não é? Imagina essa mulher enchendo a primeira vasilha de azeite. Ela estava até tremendo, e o primeiro derramar, foi derramando, e encheu. Ela colocou a parte, o menino trouxe a segunda, ela encheu. Imagina agora, lá, não sei quantas vasilhas ela encheu, mas o texto diz que ela tinha que pegar muitas vasilhas. Vamos dizer que na 1000ª vasilha que ela está enchendo, e ela olha para a botijinha dela, e a botijinha dela continua do mesmo jeito de como ela pegou no armário. Ela olha para aquele monte de azeite que já está nas vasilhas, porque o texto era: coloca a parte. E ela quer mais, e ela grita assim: traz mais uma vasilha. O menino disse: não tem. Não tem. Alguém brinca e disse assim que ela falou: menino, nós não podemos perder a oportunidade. Olha o milagre que está acontecendo. Corre lá, pega a vasilha. E de repente o menino talvez vai lá, pega mais uma vasilha, chega, coloca, e ela pega a sua botijinha, e ela derrama, só que aquela vasilha não encheu. Ela olha para a sua botija, está vazia. Ela falou: mas o que aconteceu? Ei, eu aprendo algo. O milagre de Deus acontece até aonde vai a nossa determinação. Pegue vasilhas e não poucas. O que você está precisando lá na sua casa, lá na sua família? Pegue vasilhas, não poucas. Pastor, mas eu não tenho nada. Não, você tem pelo menos um pouquinho. E esse pouquinho Deus vai multiplicar na tua história e vai fazer com que a tua família, o teu relacionamento mude e ele seja melhor dia após dia. Agora, essas vasilhas cheias, essa mulher olha para aquele monte de azeite. Talvez alguém pode pensar e perguntar assim: mas vai fazer o que com esse azeite? Para que esse tanto de azeite? Vai fritar tanta coisa? Para que esse montão? Ei, azeite naquela época era usado em tudo. Azeite naquela época ia para medicina. Com azeite misturava ervas e fazia-se remédios. Com o azeite ia para a iluminação da cidade. O azeite era usado em cosméticos, faziam perfumes. Se você der uma lida no livro de Cantares, você vai ver que o livro de Cantares cheira. Diz o pastor Jeremias Pereira, da 8ª igreja em Belo Horizonte, que a gente não pode ler o livro de Cantares se a gente estiver gripado, senão a gente não sente o cheiro. É mirra, é aloé, é tantas coisas. É um livro cheiroso, maravilhoso. É verdade. O azeite fazia parte disso tudo. O azeite vinha para a mesa, gastronomia. Fazia-se comidas, colocava na salada,
nos alimentos, as coisas aconteciam. Azeite. O azeite estava na religião. Não somente no templo para iluminação, mas para fazer a unção. E agora, quem é que tem azeite para vender? Aquela viúva. Veja bem, começa com alguém morto e termina com um estoque de azeite. Termina com valores. Essa viúva agora tem um estoque de azeite para vender. Mas ela vai ao homem de Deus e ela diz: fiz conforme o Senhor me falou. Ele diz: vai, vende o azeite. Quando Deus manda ir vender o azeite, é porque Ele já preparou alguém para comprar. Lembra de Mateus capítulo 11? Ide e pregai. Quando Ele manda você ir e pregar, é porque Ele já preparou alguém para ouvir. Você precisa estar atento ao que Deus fala com você. A palavra é: vai, vende o azeite. Ela tem que sair agora como uma boa vendedora, vendendo o azeite. Quando ela vendia o azeite, a palavra do homem de Deus é: paga sua dívida. Qual era a crise dessa mulher? O texto começa como? Meu marido morreu e ele deixou uma, e os credores querem levar os meus. Quando o recurso chega, paga primeiro o que você está devendo, irmão. Tem gente que o recurso chega, outback, terra, mas está devendo. O moço da vendinha que vendeu meio quilo de feijão, mas foi para o outback. Quando o recurso chega, paga primeiro a dívida. Ao silêncio. Olha aí. Quando o recurso chegar, não vai para shopping comprar roupa nova. Continua com a mesma, irmão. Paga primeiro a dívida. Sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai mudar a história. Teu servo, meu marido, morreu. Ele temia a Deus, homem de Deus, homem sensacional, mas morreu e está me devendo. Quantos de nós, entre aspas, crentes, fazemos assim? Senhor, abre a porta, porque Senhor, olha que dificuldade, Deus, por favor, Senhor. Deus abre a porta e a gente esquece do credor que ficou lá atrás. O cara que está esperando a gente pagar ele já tem 4 meses. Já tem 2 meses, já tem 3 meses. Irmão, paga a dívida. A palavra de Eliseu é: vai, vende, paga a dívida. Não fica devendo nada. O apóstolo Paulo disse assim, que nós não temos do que temos que ser, do que não temos que envergonhar. Imagina alguém cobrando a gente porque a gente não pagou a dívida. Se nós não pagamos porque não tem dinheiro, a gente negocia, a gente conversa, a gente resolve. Mas aí quando a gente tem dinheiro, selfie no outback. Sabia que o cara que você está devendo está olhando a sua rede social? E quando ele está olhando a sua rede social, ele vai falar logo de cara, irmão. Sério, esse miserável está me devendo. Está gastando meu dinheiro. É verdade ou não é? A gente ri, a gente brinca, mas é a realidade. Paga primeiro a dívida. O texto é: paga a dívida. A palavra é bem forte para nós. Não fica devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Paga a dívida. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmão? Eu acho que está. A gente precisa entender. Agora preste atenção. Vai ter um momento de ir para o shopping, irmão? Vai. Vai ter um momento da festa? Vai.
mas com a dívida lá atrás sanada. Paga a dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O que sobrou, irmão, vai para o shopping, gasta, faz novas dívidas, fica à vontade. Eu era pastor de uma igreja em Belo Horizonte e uma irmã pediu para dar um testemunho. Já viu o testemunho? Pega aqui, Anderson. Ela disse para mim assim: pastor, posso dar um testemunho? Eu falei: pode. E eu, muito bocó, não perguntei primeiro qual que era o testemunho dela. Aí ela subiu, pegou o microfone. Irmãos, eu quero agradecer a Deus demais, porque eu estava devendo uma conta e eu não tinha condição de comprar uma geladeira nova. E aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, eu pensei assim: alguém emprestou, deu um dinheiro para ela, ela pagou a conta. Ela disse assim: passou 5 anos e o meu nome ficou limpinho. Eu encosto do lado dela: irmã, isso não é milagre não, filha. Que é isso, pastor? Tu está endemoniado. Eu falei: não. Irmã, isso não é milagre. Isso é a lei que permite isso. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa: se a senhora for lá na loja, a senhora está negativado lá, está devendo do mesmo jeito. Sério, pastor? Sério? A dívida está lá, a senhora tem que pagar. Irmão, tem muita gente assim. Tem muita gente que está esperando. Oh, como teve gente que votou no Ciro Gomes. Que pena que ele não ganhou, gente. É verdade ou não é, irmão? Teve muita gente. Teve gente que fez campanha para Ciro Gomes. Nome limpo. Quando o recurso chegar, esteja pronto. Família transformada. A hora se foi. Agora eu quero deixar e terminar alguns conselhos, algumas verdades que pode transformar a sua vida. Pastor, só não pregou ainda não? Não, só fiz uma introdução da história para você entender. Agora eu vou pregar. Posso começar? Para que a nossa história mude como família. Para que a nossa história muda como esposo, como esposa, como filhos, a gente precisa olhar para essas verdades. E essas verdades são verdades fundamentais. Primeiro, a morte é certa, viva melhor. A morte é certa, irmão, é realidade na nossa vida. O texto diz: meu marido, teu servo, morreu. A morte é realidade. Não se assuste com a morte não, ela vem. E ela vem e ela não pede licença para nada. A morte não pede licença para o bebê, e a morte não pede licença para alguém de 100 anos. Eu já fui, e eu já disse aqui na igreja um dia, no ano de 2008, eu fiz 236 cultos fúnebres. Eu morava em frente ao cemitério. Fiquei doutor em culto fúnebre, irmão. Eu dormia vendo defunto e fazendo culto fúnebre. Eu sou doutor em cultos fúnebres. Se precisar, pode agendar o seu, já. Agora preste atenção. 2 coisas me marcou. A morte é certa. Um dia foi: Anderson, tem que fazer o culto. Aí quando eu cheguei lá, um caixãozinho desse tamanhozinho, pequenininho, branquinho, lacrado. Chega eu e o pastor Rodinei. Quando nós chegamos, a mulher falou assim: pastor, meu bebê nasceu. Não suportou 3 dias de nascido. Morreu. Por que Deus fez isso comigo? Qual a resposta dá para uma mulher dessa, irmão? Uma mulher que gerou o bebê durante 9 meses, sentiu, ele pulou, ele mexeu,
fez o projeto, o quartinho, fez tudo, e agora, 3 dias depois que ele vem ao mundo, Deus recolhe. O que dizer para uma mulher dessa? Não tem palavras, foge ao nosso alcance. Mas também já fui em um velório de uma senhora, que eu fazendo o culto, aparece o homem lá e ele entra, todo mundo para, olha para ele, todo mundo fica assim acompanhando o cara forte, e quando ele chega na beira do caixão, uma senhora de mais de 90 anos, ele agarra ela, puxa ela de dentro do caixão, abraça e começa em desespero, dizer: mãe, pelo amor de Deus, fala comigo. O que dizer para um homem desse? Que ela não vai falar mais. E quando terminou, colocamos a velhinha no caixão, acertamos as flores, sentei com ele à parte: o que está acontecendo? E ele disse para mim: tem 33 anos que eu não falo com a minha mãe. E eu disse: mas por que você não falava com a sua mãe? Porque eu tinha um pássaro preto, e ela trocou a comida dele por um veneno. E nela trocar a comida por um veneno, o pássaro preto morreu. E eu fiquei com ódio. E por causa disso, tem 33 anos que eu não falava com ela. E eu falei: vai ficar a eternidade. A morte é certa, vive melhor, irmão. De que adianta a gente discutir, brigar, arrumar confusão, sabendo que vamos morrer? E deixa eu te falar algo: quando a gente morrer, se não enterrar rápido, vai dar um problema sério. E às vezes nós queremos trazer para dentro de nós, ou para nossa família, ou para nossa casa, essa realidade, dizendo: nós não vamos passar por isso. Mas a morte vem, a morte chega. Em segundo lugar, busque conselhos de Deus. Não busque qualquer conselho. Quer viver uma vida em família abençoada? Busque conselhos de Deus. Ora, uma dentre as mulheres, filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Ela vai buscar conselho no profeta, ela vai buscar conselho em Deus. O que está acontecendo na tua casa? O que está acontecendo na tua família? Busque conselho de Deus. Não busque conselho de alguém que está pior do que está você, irmão. Terceiro, valorize o que você tem. O que você tem na sua casa? Tem nada, pastor? Tem. Alguma coisa tem lá dentro. Pastor, meu casamento está sendo acabado, minha família está sendo dissipada, as coisas estão indo de mal a pior. O que você tem dentro da sua casa? É o que você tem lá dentro que Deus vai usar para trazer a transformação da sua vida e no seu lar. Nunca diga: meu currículo é melhor, então não vou buscar ajuda. Já viu gente dizer: não, eu não trabalho nessa área porque essa área, o meu currículo é muito melhor do que isso aí, então eu não quero. Ei, quem está precisando, vem por baixo. Está precisando, irmão, de ajuda? Busque vasilhas. As vasilhas poderiam ser de 100, poderia ser de 50, poderia ser de 10, mas ela encheu de azeite. Ter 2 de 100 e ter 10 de 10 é a mesma coisa, é o mesmo tanto de azeite. Busque as suas vasilhas. Sirva. Esteja pronto. Esse casamento que você tem só melhora com investimento. Invista no seu relacionamento, invista na sua família, irmão. Eu fui pastoreado por um pastor, um homem sensacional. E um dia o pastor resolveu pregar Salmo 23 todo domingo.
E ele já estava pregando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo domingo, durante já tinha aproximadamente uns 6 meses, teve um irmão lá da igreja, com um currículo altíssimo. O grande problema é o currículo que a gente tem, irmão. Olha para o teu vizinho e fala assim: deixa teu currículo na gaveta, deixa. Aí o cara foi procurar o pastor, que era o nosso líder geral. E aí, Anderson, ele chegou lá e procurou o pastor e disse: pastor, não aguento mais. Só prega Salmo 23. Já tem uns 6 meses que ele está pregando Salmo 23. O pastor baixou a cabeça e disse: irmão, eu vou convidar ele, tomar um café com ele, deixa que eu vou ver. Coitadinho, já está velhinho. Ele já estava velhinho, irmão. Aí disse assim: não, eu vou conversar com ele. Pode deixar que eu vou conversar e a gente vai acertar tudo. E ele não vai mais pregar só o Salmo 23, pode deixar. Aí o irmão do currículo elevado disse para o pastor assim: obrigado, pastor, porque ninguém aguenta mais o Salmo 23. E quando ele vai saindo, o pastor vira e fala assim: ô irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu esqueci, me deu um branco. Como é que é o Salmo 23, hein? Aí ele olha para o pastor e disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí o pastor olhou para ele, virou e disse assim: volta, que eu vou mandar ele pregar o resto do ano o Salmo 23. O currículo é altíssimo, mas não está aprendendo nada. Um dia convidei um camarada para fazer parte de uma escola que a gente estava fazendo. Ele olhou para mim e disse assim: quem é que é o professor? Eu disse: sou eu. Ele falou: e o que você tem para me ensinar? Aí eu: desculpa, irmão, valeu. O louvor, por favor. Eu não sei nem mais se é a terceira, se é a quarta, não sei. Quarta: tenha experiências de fé dentro da sua casa. Olha o versículo 6: cheias que foram as vasilhas, disse seu filho: chega-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Eu fico pensando, irmão, aquela mulher vendeu o azeite, pagou a dívida, sim ou não? Aquela mulher morreu, sim ou não? Mas aquele menino que era pequeno, estava entregando as vasilhas para ela, casou, sim ou não? Imagina ele agora contando a história para os filhos dele. Olha, teve um dia lá na minha casa, minha mãe, ô mulher sensacional, ô mulher de Deus é a minha mãe. Meu pai morreu, o seu avô, o vovô morreu, e o vovô deixou uma dívida terrível. Sabe o que mamãe fez? Procurou o profeta, procurou o homem de Deus. Pegamos vasilhas. Agora preste atenção, meu filho, veja o milagre que Deus fez. Quando eu chegava a vasilha perto da mamãe, ela com uma botijinha de azeite dessa mãezinha, ela virava o azeite. E eu fico imaginando o menino ouvindo o pai dizer isso, o zoinho estatalado, e ele virava o azeite, e ela virava, e eu pegava aquele azeite que estava cheio, jogava para o canto, trazia outra vasilha. Ei, Deus fez um milagre na nossa vida. O azeite foi. Agora tem um detalhe: a hora que eu falei com mamãe, não tem mais vasilha, parou o azeite. Ei, experiência maravilhosa. Tenha experiência de fé na tua família. Tenha experiência de ousadia na tua família. Eu me lembro que eu era menino, eu tinha meus 9, 10 anos de idade. O meu pai começou a construir uma casa, sem dinheiro nenhum. E ele chama o pedreiro, vai fazer, colocar a primeira carreira de tijolo. Essa casa estava sendo construída em cima de uma laje de uma irmã, de uma das minhas irmãs, que cedeu para construir a casa, para a gente não morar de aluguel. E meu pai sem recurso nenhum, sem dinheiro nenhum, aposentado, 4 pontos de safena. Quando o pedreiro colocou o primeiro tijolo, eu estava em cima da laje olhando, eu era o servente do pedreiro. Olha para você ver que bênção. Levava o tijolo para ele. Aquilo não era
era um tijolo, irmão. Aquilo era uma botija que eu estava levando e ele estava colocando azeite dentro dela. E quando eu levava o segundo, que ele pegou o segundo, que ele colocou, meu pai disse: para. O pedreiro parou, ele disse assim: irmão Rosalvo, o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para pagar a sua semana que o senhor vai trabalhar aqui. O irmão Rosalvo olhou para ele e balançou a cabeça: eu sei. Ele diz: o senhor sabe que se terminar aquele saco de cimento que está ali, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Também sei. Ele disse assim: mas eu tenho fé. O irmão Rosalvo falou: então são dois. E eu no meio do fogo cruzado, e eu ficava olhando os dois falar. 9 anos de idade. Meu pai disse assim: vamos orar. E eu tenho fé que não vai faltar o material para construir o restante de tudo que precisa, e não vai faltar os valores para pagar a sua mão de obra. O irmão Rosalvo disse assim: eu estou com o senhor. Levantou as mãos. Quando ele levantou as mãos, eu levantei também. E com as mãos levantadas, eu lembro como se fosse hoje. Há mais de 30 anos atrás, o meu pai orou dizendo: Deus, eu não tenho esse recurso, eu não tenho essa condição, mas o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata, o Senhor pode realizar, o Senhor pode fazer. Ei, irmão, com menos de 1 ano aquela casa estava pronta e a gente estava morando dentro dela. Tenha experiência de fé, irmão. Dentro da sua casa acontece o quê? Qual a experiência de fé que você tem lá dentro? Tem essa experiência. Aquele menino dizia: olha aí, ó, eu vivi isso, meus filhos. Em último lugar, trabalhe com Deus. Não trabalhe sozinho. Trabalhe com Deus. Veio, pois, ela ao homem de Deus e o fez saber. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teu filho vive do resto. Deixa Deus dirigir a sua família. Deixa Deus dirigir os seus negócios. Está desesperado? Busque vasilhas. Busque vasilhas, porque o que você tem, Ele vai multiplicar e trazer na tua história. Deixe Deus direcionar os seus negócios. Deixe Deus direcionar a tua vida. Deixa Deus fazer. Trabalhe com Deus. Não trabalhe com as suas forças. Trabalhe com aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Saia desse culto essa noite decidido em viver melhor. Não porque eu estou dizendo, porque a vida é muito curta. A vida é curta demais. Decida viver melhor. Decida amar mais os seus filhos. Decida amar mais os seus pais. Decida amar a sua igreja. Decida amar aquilo que você está realizando. Coloque amor naquilo que está fazendo. Saia daqui essa noite dizendo: a vida é curta, mas eu vou viver os melhores dias que Deus tem para mim nessa terra. Viva melhor. Procure conselhos de Deus. Trabalhe com Ele. Faça negócio com Ele. Esteja com Ele. Que eu tenho certeza, nenhuma das famílias que estão aqui hoje
se tomarem essas decisões, vão passar por situações difíceis. Não é porque eu estou dizendo, é porque a palavra dele diz para mim e diz que nós seremos muito mais abençoados do que já somos. Se você recebe essa palavra, fique em pé.